Olá, 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 pessoal. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre como são os discursos infrutíferos. E só para contextualizar para os nossos dias, um exemplo bastante prático de discursos infrutíferos são dos políticos, né? Não estou aqui falando mal de políticos, nada, até porque nós somos políticos por natureza, né? Nós temos posicionamentos perante as situações. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: muitas vezes a gente se deixa levar por um discursinho que parece agradável, um discurso que é todo diplomático e, na verdade, por trás daquelas palavras que parecem agradar os ouvidos está um coração maligno e por outro lado, quando a gente ouve coisas que não agradam os ouvidos, a gente tende a criticar, mas a intenção ali pode ter um coração verdadeiro. Não estou confundindo que o fato de pessoas serem grosseiras ou não, eu estou dizendo o tom do discurso. Muitas vezes a verdade ela não vai agradar nossos ouvidos, mas não generalizando, mas muitas vezes por trás de pessoas que nos falam a verdade e aparentemente, né, em primeiro lugar, não agrada os ouvidos, mas o coração ali está sendo verdadeiro, está sendo em amor. E essa situação a gente pode observar no texto, eu não estou tirando isso da minha cabeça, sabe? É só uma contextualização para a gente expor o texto e realmente ficar mais fácil de entender. E assim foi quando Herodes, que era rei na época do nascimento de Jesus, ele mandou chamar lá os magos dele, né? Que achava que podia ajudar ele nas situações e mandou perguntar a respeito do Messias e tal. Veja bem, né? Ele conhecia a respeito de tudo, ele conhecia a respeito das profecias, da palavra de Deus, mas ele não seguia o caminho de Deus, né? E, e aí ele manda chamar esses entendidos lá e tal. E as pessoas estão indo viajar, né? Os famosos, entre aspas, os três reis magos. E, e aí Herodes fala assim, então vocês vão lá, quando vocês tiverem notícia do menino, vocês me dão uma resposta que eu também quero ir adorá-lo. Veja bem, o discurso parece o mais agradável, né? Parece o mais correto. Nossa, o rei tá falando que quer ir adorar o Filho de Deus que vai nascer. Poxa vida, né? Parece, nossa, que contemplação, que coisa boa. Mas na verdade, o próprio texto, um pouco mais para frente, vai mostrar que a intenção verdadeira de Herodes era mandar matar os meninos. Porque o que acontecia? Ele se sentia ameaçado no trono. Ele não queria que ninguém tomasse o poder dele. Sabe, eu fico pensando como que um cara que é rei, que foi colocado, permitido por Deus assumir um cargo alto, né, de rei naquela época. O cara conhece tudo a respeito da palavra dos profetas e tudo mais. E o cara assume um discurso aparentemente correto, né? Politicamente correto, porque é isso que ele fez, uma expressão para os nossos dias para falar a respeito da atitude de Herodes. E por trás disso, na verdade, ele queria mandar matar todas as crianças. E sem mistificar, mas quando a gente olha o significado do nome de Herodes, ele significa homem feroz e cruel, máxime para com crianças. Veja só, o que ele fez é revelado no significado do nome dele. Então fica muito complicado quando a gente se deixa levar
por discursos agradáveis, por discursos que agradam os ouvidos, agradam o coração, mas aquilo não está produzindo algo de bom em nossos corações, em nossa mente, em nossa vida, sabe? Dois exemplos nítidos e contrastantes sobre esse assunto quando a Bíblia falou acerca de João Batista, e o discurso de João Batista era o que? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E tempo depois, quando Jesus já teve o ministério público, vamos dizer assim, ele confirmou o recado anterior de João Batista. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Veja só, esse discurso, né, de arrependimento não é agradável aos nossos ouvidos. Não é agradável ao coração, porque a gente vive uma cultura que nos condiciona a não nos arrepender do que te faz feliz. Porque se te faz feliz não é errado, e que isso, que aquilo, entendeu? Discursos que parecem os mais frutíferos, mas na verdade são discursos infrutíferos. E inclusive João Batista mesmo falava, né, completando o que ele dizia acerca do arrependimento. Olha só, vivam de forma que vocês mostrem frutos de arrependimento. Vamos fazer um paralelo aqui, né? Uma árvore, para ela crescer, ela precisa de certas condições. Precisa de luz, de água, de uma terra boa, né? De uma série de condições que interagem. Não adianta ter mais de uma coisa e menos de outra. É tudo na dosagem certa, né? Mas o que acontece nos nossos dias? A gente quer experimentar tudo, tá saindo porque acha que não, o que importa é hoje, e a gente sai de maneira desenfreada, de maneira muito tola, entende? E aí a gente começa a ter certas conquistas na vida que a gente acha que aquilo são frutos, são coisas boas, mas muitas vezes não é. Muitas vezes a gente está tão cego por uma ilusão que a gente considera meros resultados humanos como bênçãos de Deus. Sabe, a gente virou caçador de bênção, caçador de milagre, e esqueceu que a raiz de tudo é arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Sabe, se uma planta, se uma árvore não tiver a raiz profundamente da maneira adequada na terra, ela não vai dar fruto. Se ela for uma árvore frutífera, ela não vai dar fruto. Mesmo que ela não produza fruto, ela não vai conseguir gerar condições para continuar a espécie. Porque as condições desnecessárias vai acabar matando a continuidade da espécie por um tempo. Entende? E assim é na nossa vida. A gente tá assumindo discursos grandiosos, discursos maravilhosos. Outras vezes a gente se deixa levar por certos discursos que parecem os mais corretos, porque a pessoa que está falando parece ter credibilidade. É igual no caso do texto que a gente refletiu. Herodes parecia ter credibilidade porque ele era o rei. E ele assumiu o discurso de: olha só, quando vocês acharem o menino, me mandem uma resposta aí que eu também quero ir adorá-lo. Mas o coração estava mergulhado em perversidade, estava mergulhado no pecado, estava mergulhado em querer apenas ele mesmo se perpetuar no poder. Sabe, mas é chegado um tempo que, se a gente não compreender o real significado de arrepender-se, vai chegar um momento que pode ser tarde demais. Isso aqui não é para dar medo em ninguém.
é simplesmente para nos fazer refletir que como tem sido, temos discursado maravilhosamente e não termos vivido de acordo com os nossos discursos, ou temos assumido discursos de outros, pensando que aquilo é frutífero em nossas vidas e não é. Sabe? Foi a partir da morte de Jesus que a gente pôde pensar em ser frutífero de novo. Quando houve o pecado na criação, Deus amaldiçoou a terra, falou que colheríamos dos abrolhos e dos espinhos. E muitas vezes nossas vidas têm sido espinhosas ou espinhudas por causa disso, porque estamos tão contaminados por certos discursos que temos dado credibilidade a esses que não nos fazem crescer, que não nos transformam num ser humano melhor. Mas o arrepender-se, porque é chegado o reino de Deus, isso certamente fará nos compreender o real significado da graça e da justiça de Deus.